A seguir, IIGD Irajá. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Isso, o versículo 23. Então vamos juntos? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Olha o que o Papai do Céu está dizendo, irmãos. Ele está dizendo, olha, eu vou cuidar de você. Mas é claro que nós temos a nossa parte. Nós temos a nossa participação na conservação do nosso ser. Por exemplo, se eu começar a me lembrar de coisas tristes, que me fizeram muito mal, e eu colocar o meu coração naquelas coisas, e eu deixar aquelas coisas me entristecendo, eu estou permitindo Deus me ajudar? Não. Eu estou atrapalhando até. Eu não estou permitindo Deus de me ajudar. Eu estou literalmente deixando o meu espírito contaminado com as tristezas, com a amargura, com a mágoa. Depois as bênçãos não chegam. Por quê? Faltou fé para buscá-las. Faltou atenção à palavra das bênçãos. Eu só estou com os meus problemas dentro de mim. Então eu tenho de ouvir um mandamento de Deus. Qual o mandamento? Tem muitos. Um, por exemplo, vamos lá. O que Deus diz? Esqueça as coisas que já passaram. Pronto. Deus já falou comigo. Ele já disse, esquece. O cristão tem que aprender isso, gente. O cristão, às vezes o cristão sofre por falta de colocar em prática o que ele já ouviu. Já ouviu. Deixa o passado lá no lugar dele, não presta para nada. Deixa, esquece o que passou. Minha memória é perfeita, sim, Deus sabe. Mas por que fica alimentando? Não alimenta. Deixa Deus trabalhar. Se meditar nas promessas de Deus, vai ter alegria. Se pensar nos problemas, vai ter o quê? Tristeza e amargura. Então depende de você. Pessoal, a vida tem isso, irmãos. Perdeu uma pessoa amada e querida. Meu Deus, quem nunca perdeu? Vamos lá, não é? Ah, nem tem sentimento. Você sabe, se passa no coração, você não sabe. Não sabe. Agora, essa pessoa tem que se esforçar. Por quê? Porque ela tem que honrar a vida que ela tem. Ela tem que glorificar Deus. Ela tem de vencer. Ela tem de conquistar. Então, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito e alma que se passa dentro da gente, e o corpo sejam plenamente conservados. Está vendo? Sejam plenamente conservados. Você pensa que Deus quer que... Tem gente que é absurda, irmãos. Aprende errado e carrega esses erros a vida toda. Não, pastora, a senhora não entende. É que falaram comigo, foi até Deus que mandou falar, que a minha doença, sabe, é para me purificar. Acorda. A doença não conserva o corpo, ela destrói. A doença não ajuda em nada. Pelo contrário, só causa sofrimento. O diabo é tão bandido. Eu me lembro de um senhor que chegou à nossa igreja há uns anos atrás. Pasmem, eu nunca ouvi um caso desse. Eu já ouvi essa questão de alimentação. Ah, fulano não pode isso, não pode isso. Sabe o que o moço falou comigo? Pastora, não posso comer fruta nenhuma, nem banana. Eu falei, o quê? O quê? Nem banana. Se eu comer, pastora, eu fico com uma sensação de que eu estou todo inchado. Fico como que sufocado e passo mal. Senhor, quem foi que disse que eu não pode comer banana? Não, pastora, eu tenho uma alergia alimentar violenta. É quase tudo. Senta e escuta, traz a sua Bíblia. Senta. Se o senhor puder, o senhor mora onde? Mora aqui no bairro, lá no Encantado. Então vem todo dia. Todo dia eu quero lhe ver aqui. E aí, todo dia traz a sua Bíblia e leia. Não precisou, meu irmão. Uma semana. Ele leu Gênesis 1:31. Que ao final de ter feito o homem, Deus olhou. Iso celestial. Puxa, mas é muito bom. Muito bom. Ele leu.
E ele falou, peraí, pastor, nunca vi isso. Deus fala que quando ele fez o homem, ele viu, era muito bom. Eu falei, tá aí, Gênesis 1, tu entendeu? Aí ele veio lá, foi nos cultos. Aí vamos lá. O que entra pela boca não é um problema. O problema é o que sai pela boca. Aí mostrei para ele. Aí dei o culto e mostrei. A morte e a vida estão na língua. Ele falou, pastora, desde que eu nasci, minha mãe sempre disse que eu nasci doentinho. Então ela sempre falou para todo mundo, meu filho é muito doentinho. Meu filho é muito doentinho. Pastora, eu cresci ouvindo isso. Isso entrou dentro de mim. Então, na minha cabeça, dentro de mim, eu sou doentinho. Eu sou doente. Eu sou doentinho. O que eu posso, o que eu não posso? Pastora, qualquer coisa que eu ia comer, eu já comia com medo. 7 dias foram suficientes. Chegou ele no domingo seguinte, levantou o braço. Pastora, eu posso contar meu testemunho? Falei, depende. Se vem dizer que teve alergia a banana. Não, pastora, porque essa semana eu comi uma dúzia de bananas. E não senti nada. Meu estômago foi do tamanho normal. Lê de novo esse versículo para a gente voltar em Deuteronômio. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina, meu irmão, meu pai, comer banana. Vamos lá, voltando a Deuteronômio. Deuteronômio, voltando ao versículo de número 7. Voltando ao versículo de número 7. Você lê comigo? Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Amém, pessoal? Observa comigo que no versículo 7, no início, o Espírito Santo usa assim mesmo, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra. Ué, mas esse não é o Deus de todo mundo? Nem todo mundo assume. Então Deus, ele se direciona àqueles que o receberam. Você vê que ele se direciona a Israel. Ele diz assim, o teu Deus. Porque em outras partes vocês vão ver que Deus fala sobre os deuses do Egito, sobre os deuses dos outros povos. Mas é assim, o Deus deles, porque eles confiam naqueles deuses. Uns confiam numa imagem de escultura, uns confiam num espírito que simplesmente aparece, fala na boca de uma pessoa que é um parente, outra pessoa vai. Então Deus está dizendo, mas quem eu? Quem? A palavra. Quando Deus falou a Moisés, ele saiu escrevendo. Então o Deus da palavra, a palavra. Então Deus é o teu Deus, o teu Deus. Então o nosso Deus é o Deus da Bíblia, o Deus da palavra. O que a palavra disser é Deus falando, pronto. Se entender isso, vai respeitar. Se entender isso, vai crer. Se entender isso, vai assumir. Ora, vindo uma contrariedade, você abre a boca e diz, não é assim que o meu Deus fala. O meu Deus não diz que a doença é minha, o meu Deus diz que ele carregou a minha doença. O meu Deus não diz que eu sou alérgico. O meu Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, então eu vou sair fazendo isso, fazendo aquilo. Não, irmãos, não é assim. A fé não é de cabeçada. A fé é uma certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Um dia desses, uma senhora disse para mim, pastor, eu fiquei curado de uma alergia. Eu falei, já foi ao médico? Não, mas a erupção, a irritação da minha pele acabou. Eu falei, mas a senhora vai, porque ele tem que ver isso. Porque ele disse para a senhora que não tinha cura. Então a senhora vai. Por quê? Mas ela não tinha mais nada, a pele estava limpinha. Mas ele não tem que ver? Porque ele disse que aquilo nunca ia sair. A senhora vai ficar com a pele rachada o resto da sua vida. E ela disse, não vou, doutor. O senhor vai ficar. Eu falei, a senhora não tem nem que discutir. Teria que simplesmente se calar e dizer, doutor, eu volto aqui para conversar com o senhor. E vai embora. E aí, sumiu completamente. Ela sabe que está curada, não sentiu mais nada, não coçou e não rachou mais a pele. Está curada. Mas ele não tem que ver? Não foi ele que disse que não tinha jeito? Então ele tem que ver. Até porque ele precisa de Jesus, pessoal. Nem que seja assim, tem que ouvir. Dizer, está aqui. Jesus curou. Versículo 8. Versículo 9. Vamos juntos.
Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, isso aqui é simbólico, irmãos, isso aqui é representação de valores. Esse cavar é o esforço de estar buscando na palavra promessa de bênção para você tomar posse dessa bênção. Continuando. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, pois, que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Está vendo? Deus já está alertando para dizer, olha, guarda o que eu te disser no teu coração. Guarda os mandamentos, vai guardando no coração, coloca em prática. Mas o que acontecia com aquele povo? Esse povo viveu 430, foram mais de 4 gerações, tá? Dos que viveram no Egito, sendo o povo de Israel. Vivendo no Egito, o que aconteceu com eles? Eles adquiriram os costumes do Egito. É muito comum, irmãos, às vezes a pessoa, ela acostuma com uma linguagem natural. É a linguagem do acaso, a linguagem da fatalidade, é a linguagem comum a todos. E a pessoa, ela viveu assim, naquele meio. Aí ela se converte e enxerga na palavra, ou participa de cultos. E nos cultos a gente aponta na palavra e diz, olha o mandamento de Deus para a sua língua. Olha o mandamento de Deus para... Aí alguns dizem assim, também não é bem assim, pois tem que viver me policiando. Não precisa nem se policiar. É só esvaziar o coração de tudo que recebeu e abrir o coração e começar a se encher de Deus. Se você começar a meditar a palavra todo dia, eu falei semana passada, pega um balde de água suja onde você lavou pano de chão. Esqueça esse balde debaixo de uma torneira de água jorrando. Esqueça esse balde ali. Daqui a pouquinho você lembrou do balde, correu e voltou lá. Onde está a água suja? Foi pro ralo. O que aconteceu com o balde? Se encheu de água limpa. O Espírito Santo diz que a fé vem pelo ouvir. Não tem jeito, irmãos. Se você estiver ouvindo a palavra de Deus, a boa palavra, e insistentemente você meditar nela, com o coração aberto, todos os costumes naturais que traziam sofrimento, que sujavam, contaminavam, que aborreciam a Deus, que impediam as bênçãos, tudo isso vai embora. A dúvida vai embora, o medo vai embora, a sensação de fracasso vai embora, aquela incerteza, insegurança vai embora. E com isso vão embora também doenças, espíritos malignos de fracasso. Tem que mudar, gente. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus não fez o ser humano para as doenças, Ele não fez o ser humano para a derrota. Ele não fez. Mas o que acontece? A sociedade vive desse jeito. E o povo de Deus vive no meio disso, absorvendo isso. Nós temos que estar no meio deles e não nos contaminarmos. Jesus disse assim, quem me convence a mim de pecado? Ou seja, quem faz a minha cabeça? Viu? Então deixa eu mostrar para vocês, tá? Como é simples, tá? Marca de novo aqui e vai comigo agora lá na primeira carta de Pedro. Lá atrás, de novo lá atrás. Vamos lá? Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Quem lê comigo o versículo 10? Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios. Então por que confessa o mal? Se o medo é negativo, por que assume? Por que não se fortalece na palavra? Por que não se fortalece no poder de Deus? Se tem uma área que está em fracasso, por que não ora por ela? Por que não põe a luz de Cristo lá na palavra? Por que não muda a forma de pensar? Por que não muda a forma de falar? A gente põe para fora o que está dentro. Jesus disse, a boca fala, porque o coração está cheio. A pessoa pensa que não nasceu para vencer. E abre a boca e confessa o que todo mundo confessa. Fala o que todo mundo fala. Eu me impressionei muito. Nos anos de 2016, 2017 até 2018, só se ouvia a palavra crise no Brasil. Crise, 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 todo mundo falando, até dona de casa. Todo mundo falando crise, 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 crise. Pior que sentou até nas crianças.
Criança falando que estava difícil. Criança falando que estava difícil. Lá em casa está difícil. É porque está ouvindo isso. Tivesse ouvindo, filhinho, vamos orar, vamos crer, porque a promessa de Deus é nossa. Tudo é possível a quem é o que crê. Irmãos, poucas pessoas fizeram diferença nesta terra andando com Deus. Até houve e houveram alguns que, mesmo sendo de Deus, não souberam andar com Ele e fracassaram. Você vê que o Judas vendeu Jesus. Judas era tão doido por dinheiro que vendeu Jesus. Tem gente que vende a mãe, vende o filho, vende o irmão, vende todo mundo. E Jesus fez o contrário, ele se deu gratuitamente, até o sangue, até a última gota, ele se dá. Vai dizer, eu não quero vocês sofrer, eu não quero vocês no pecado, então eu lavo no meu sangue. Eu não quero vocês famintos, eu dou o meu corpo é o pão da vida. Eu não quero vocês, envergonhados, então eu vou sofrer a vergonha no lugar de vocês. Se você analisar o Calvário, você vai ver tudo isso. Você vai ver Jesus sendo despido para ficar envergonhado, sendo despido para ficar pobrezinho. Para quê? Para você estar muito bem vestido. Tanto das vestes físicas, quanto muito mais das vestes espirituais. Para quê? Para que o mundo espiritual te respeite. Você sabe que o pecado deixa o ser humano despido, não sabe? Que é isso, pastora? Tá tudo na Bíblia. Então Deus está dizendo, você quer amar a vida? Refreia a tua língua do mal. Para de falar que você é um infeliz. Para de falar que você é um coitadinho. Até essa palavra é pesada, meu irmão. Coitado é vítima de um coito. Sai disso. Pastor, para. Tem palavras, irmão, que o cristão não deveria falar. Vou aproveitar um momento aqui e vou rasgar o verbo. Pode? Tem que fazer. Você sabia que cristão que se preza não fala bacana? Bacana vem de Baco. Baco promovia verdadeiros bacanais, regados a muito vinho e muito sexo. Uma vez eu chamei um radialista cristão. Eu chamei esse menino bom. Mas ele falava demais essa palavra. Mas falava demais. Aí eu tô ouvindo um testemunho, tá ouvindo um testemunho. Aí ele vai dizer assim, puxa, pastora, vou falar, esse cara foi bacana. Aí entrava alguém no ar, ô minha amiga, como é que vai? Ah, vou muito bem, graças a Deus, agora ouvindo essa programação, tô melhor ainda, bacana, bacana. Aí eu esperei o programa acabar, falei, amigo, você aceita ouvir? Ah, claro. É uma das coisas mais difíceis é você aceitar a correção. Adulto não gosta de ser corrigido. Sério. E aí, o que eu fiz? Eu falei, amigo, vou te explicar a origem da palavra bacana. Ela nasceu por um cidadão, um deus, um mito, chamado Baco. E as festas que ele fazia eram festas de prostituição, eram festas da mais baixa luxúria, regadas a muito vinho. E quando as pessoas estavam bem embebedadas, a história diz isso, elas então caíam na prática do sexo em plena festa. E aí surgiu, isso é bacana, que no final leva um L. E eu falei, olha só, quem é de Jesus foi santificado. Se a pessoa entender isso religiosamente, ela vai dizer assim, santificado é santo. Eu não sou santo, porque ela se liga à imagem de escultura. Não. Santificado é separado. Deus está dizendo assim, te tirei dos costumes do mundo. Te tirei da ignorância espiritual. Te tirei das trevas. Te tirei do domínio de Satanás e te coloquei como autoridade sobre o diabo. Então eu separei você para mim. Deus está dizendo, separei você para mim, para você usar o meu poder. Então você tem que ser diferente. Você não pode falar como todo mundo fala. Todo mundo fala dos medos. Você não tem medo, porque Jesus está no seu coração. Você habita no esconderijo do Altíssimo. Pastor, eu sou de Jesus, mas eu tenho medo. Então você ainda não está aperfeiçoado no amor de Deus. Você ainda não se sente nos braços de Deus. Você ainda não sente a segurança que a palavra de Deus te garante.
E aí, pastora, o moço gostou na hora? De jeito nenhum. Fez uma cara tão dura, ficou tão chateado. Mas é que, sabe, é que todo mundo fala, né? A gente vai, embarca e tal, e aí mudou o assunto. Falei, tá bom. Aí falei, vamos ver nos próximos programas, pois tá o nome até hoje na boca. Não aceitou. Se aceitasse, imediatamente diria, Senhor, me ajuda. Coloca um anjo para guardar, me ajudar a guardar. Davi pediu, vocês já leram isso? Salmo 141, dá uma olhadinha lá. Salmo 141, vai lá. Salmo 141. Os grandes pregadores falam isso. Eu também falava, fui criada assim, como você, como todo mundo. Só quando eu aprendi, eu eduquei a minha língua. O meu pensamento deu uma bronca na minha língua. Você ouviu? Eu disse que quando eu aprendi, o meu pensamento deu uma bronca na minha língua. Tudo aconteceu dentro de mim. Lê comigo Salmo 141, 3. Quem lê? Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Viu? Porque as nossas palavras, elas são simbolizadas de muitas formas na Bíblia Sagrada. Tem hora que Deus diz que as nossas palavras são como águas que jorram. Se forem águas purulentas e sujas, elas vão contaminar tudo. Se forem águas cristalinas, elas vão purificar cada vez mais. A Bíblia também diz que as nossas palavras são sementes. Bom, se forem sementes boas, se a nossa terra está bem preparada, ou seja, se eu sou de Jesus, eu preparo a minha terra. Eu digo, bom, pecado não entra na minha terra, eu vou cuidar da minha terra, né? Então não vai tocar no meu corpo, certo? E aí? Muito bem. Então eu lanço as palavras de bênçãos porque eu creio nelas. Sigo aquele princípio, né, de Jesus Cristo que disse, né, seja o teu falar sim, sim, não, não. Passar disso é de procedência maligna. E aí, fulano, cadê a bênção? Vai chegar em nome de Jesus. Por quê? Porque está escrito. Por quê? Porque eu sou mais que vencedor. Eu não vou dar brecha para o diabo. Eu não vou assumir que a doença é minha. Por quê? Porque a minha Jesus levou. Então eu vou me encher das coisas de Deus, porque naturalmente eu vou falar as coisas de Deus. Aquele que é de Deus fala como Deus fala. Então tá aqui, pessoal. E aí Deus falou lá, ó, guarda o mandamento. Esse é um deles. E você vai ver isso em várias partes da Bíblia. Agora, irmãos, é treinamento, é a pessoa primeiro orar. Senhor, me ajuda, eu quero esvaziar meu coração de tudo que eu aprendi errado, de tudo que não te agrada. Eu não quero isso na minha vida. Jesus, me ajuda. Agora, Deus não vai fazer a tua parte. Você tem que separar um tempo todo dia para quê? Para leitura e meditação. Não, porque eu leio o versículo, mas o entendimento é dentro de mim. Então, não, eu já sei que Deus manda eu guardar minha língua e não falar besteira, e não confessar o mal, não confessar a doença, não assumir. Deus também não quer que eu tenha sentimentos de sofrimento de passado. Ele manda eu limpar meu coração. Deus manda eu vigiar meus pensamentos. Então eu vou guardar esses mandamentos, porque eu vou renovar o que está dentro de mim. O que estava dentro de mim? Passado, vou jogar fora. Não quero saber, eu quero saber dos meus planos. Vou colocar diante de Deus, eu quero saber de quê? Da promessa de Deus. Então vai assim. Aí vai havendo o quê? Uma transformação, uma limpeza. E à medida em que você vai colocando a palavra em prática, irmãos, o Espírito de Deus vai se alegrando. E Ele vai confirmando você. Ele vai trazendo as bênçãos. Ele vai te respondendo. Ele vai até além disso. Voltando em Deuteronômio para nós terminarmos por hoje. Aí vem um alerta grande de Deus, quer ver? Depois que Ele promete as coisas terrenas também, que é no 9, que nós já lemos, né? Terra em que comerás pão sem escassez. Olha só, hein? Pão sem... Isso aqui não é só pão de padaria não, tá, pessoal? O pão representa alimento. Representa o quê? Satisfação, saciedade. Quando, pois, tiveres comido e tiveres farto, versículo 10, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu, tá vendo? Ou seja, a promessa dele se cumpriu. A promessa se cumpriu. Deus promete abrir portas na tua vida. Você ouviu a palavra, creu, tomou posse e Deus abriu a porta.
Você diz assim, pastor, graças a Deus, Deus abriu minhas portas. Aí um diz assim, estou trabalhando como eu queria carteira assinada. Outro diz assim, pastor, minha empresa está se levantando. Pastor, Deus está trazendo minha clientela. Pastor, contrato que estava engavetado, já consegui concretizar. Você diz, por quê? Deus está dizendo. Deus está dizendo, você guardou a palavra e você cumpriu. Então ele vem te dar a bênção. Aí vem o versículo 11. Olha o que ele diz aqui no 11, olha só. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que porventura, havendo tu comido, estando farto, havendo edificado boas casas, olha só, hein, boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, ou seja, a tua renda, e se acrescentar a prata, o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, ó, 14, vamos lá. Se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, tá vendo? Deus está dizendo, depois que você tiver com uma vida tranquila, farta, abençoada, as respostas de Deus, não esquece de Deus não. Deus está dizendo, não esquece de Deus não. Mas enquanto você não chega lá, esse trabalho apertado de busca de Deus, busca na palavra, que nós vamos fazer a vida toda, só que para sair do sufoco tem um tempo. Pessoal, quando o problema é sério, não basta orar, nós temos que intensificar as orações. Quando o problema é sério, não basta uma fé, é preciso que a fé cresça. Quando o problema é sério, a gente não dá trégua para ele, nós não damos espaço. Então está todo mundo em crise, não, eu estou na palavra. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. Então eu vim buscar de Deus, eu vou receber dEle. Você tem que colocar isso dentro de você. Eu tenho que ser o exemplo à minha família, de que Deus cumpre as promessas dEle, de que Ele verdadeiramente abençoa. Agora tem de ser uma pessoa atenciosa com a palavra, vigilante para não dar brecha. E aí, não é difícil. Eu disse que é uma prática de vida que você vai adquirindo. Me diga como é que um jovem entra para o quartel. Por acaso ele conhece algum dos regulamentos para colocar em prática? Por acaso ele conhece cada procedimento? Por acaso ele sabe qual é a postura do momento? Ele sabe como se portar diante desse ou daquele, ou disso ou daquilo? Claro que não. Em pouco tempo você vê uma pessoa com, literalmente, irmãos, com práticas e costumes que você diz assim, caramba, nasceu para isso. Mas não, ele aprendeu. Tudo se aprende. Então, gente, não é interessante a pessoa se converter e se tornar religiosa. Importante ela conhecer a Deus e tê-lo como seu Pai. É receber Jesus e levá-lo a sério. Levou a palavra de Deus a sério, as bênçãos vêm imediatamente. É lindo, irmãos. Os doentes são curados, os oprimidos são libertados, portas são abertas. Agora, tem que levar isso a sério. Deus não vai brincar, Ele não brinca de ser Deus. Ele é Deus. E o ponto mais importante, a nossa conservação pensando na eternidade, porque a vida aqui é passageira. Depois virá a vida eterna. E essa Jesus garantiu, mas nós andamos com Ele. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.